Por aqui a Agricultura BR continua falando sobre milho e agora falando um pouco a respeito do cenário norte-americano em relação ao que está se projetando para a temporada 16-17 ainda, comparando com as safras passadas, e depois eu já vou adiantar. Como se teve um aumento no Fórum Outlook para a área cultivada com soja para a temporada 17-18, sai ali de 33 milhões 780 mil hectares para 35 milhões 612 mil hectares, houve uma redução para a área de milho. Mas eu já falo sobre essa redução porque antes eu vou trazer os dados relacionados à produção norte-americana de milho. Observe que nós temos aqui a temporada 14-15 a 15-16 e também o que vinha acontecendo para as previsões relacionadas à temporada atual. Então nós temos aqui uma situação na qual nós temos temporada 14-15 com 361 milhões e 90 mil toneladas produzidas nos Estados Unidos, a 15-16 vindo para 345 milhões 510 mil toneladas produzidas no país. As três últimas colunas trazem os dados relacionados à projeção da temporada 2016-2017. Então observe que aqui nós vamos ter em dezembro projeção de 386 milhões 750 mil toneladas de milho sendo produzido nos Estados Unidos, e aí em janeiro caiu 2 milhões de toneladas, veio para 384 milhões 780 mil toneladas, enquanto que em fevereiro esses números ainda foram mantidos. Portanto, no último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, não trouxe variações nesse sentido. Então, nesse sentido, os números ficaram iguais para os Estados Unidos em relação à sua safra de soja. Agora, de soja não, de milho, aqui lá nos Estados Unidos. Em relação aos outros dados, sim, tivemos mudanças, porque era esperado nos Estados Unidos já que houvesse uma redução dos estoques norte-americanos. Aliás, os estoques norte-americanos, eles são bastante elevados, afinal a safra, independente de 386 milhões 780 mil ou 384 milhões 720 mil toneladas, é uma grande safra. E é claro que os estoques também ficaram maiores e houve uma ligeira redução no último relatório de oferta e demanda. É o que eu mostro agora. Observe que nós trazemos aqui os números, primeiro, para a exportação norte-americana, que teve uma ampliação em dezembro, e depois ele veio se mantendo. Aqui as temporadas anteriores, 14 e 15, quando os norte-americanos exportaram 47 milhões e 420 mil toneladas, a 15 e 16, 48 milhões e 200 mil toneladas que foram exportadas, enquanto que na temporada 16 e 17, desde dezembro, o Departamento de Agricultura norte-americano vem apontando para um número de 56 milhões 520 mil toneladas de milho sendo estocados nos Estados Unidos. Agora vamos mostrar os estoques. Estoques norte-americanos, sim, tiveram uma ligeira redução no último relatório. Observe que os dados das primeiras colunas, das duas primeiras, é realmente bem inferior às três últimas. Por quê? Porque as duas primeiras falam dos estoques da temporada 14-15 e 15-16. Na 14-15 eram 43 milhões 970 mil toneladas de milho estocadas nos Estados Unidos. Na 15-16, 44 milhões 120 mil toneladas. Em dezembro foi estimado 61 milhões e 50 mil toneladas de milho estocados nos Estados Unidos para a temporada 16-17. Estoque de passagem em janeiro estimou em 59 milhões 820 mil toneladas de milho estocados nos Estados Unidos. Em fevereiro, 58 milhões 930 mil toneladas de milho estocado. Então essa situação da temporada 16-17 que vai se resolvendo como a maior safra norte-americana e que deixou os maiores estoques de passagem nos Estados Unidos. Evidentemente, essa situação que eu acabei de descrever sobre milho trouxe pressão sobre os preços, negativa, evidentemente, para os norte-americanos. E com isso, como a rentabilidade com milho caiu e eles não conseguiram ganhar ou manter os ganhos que tinham a temporadas anteriores em torno colocando mais escala sobre a sua produção de milho, eles resolvem agora para a temporada 17 e 18, é o indicativo que nós temos do Fórum Outlook, em aumentar a área com soja e reduzir a área com milho. Se por um lado eles aumentaram a área com soja daqueles
33 milhões 780 mil hectares para 35 milhões 612 mil hectares. Por outro lado, eles reduzem a área com milho. Atenção, a área de milho nos Estados Unidos recua de 38 milhões de hectares na temporada 16-17 para 36 milhões 420 mil hectares na temporada 17-18. Com isso, há um recuo de pouco mais de 1,5 milhão de hectares para a área produzindo milho nos Estados Unidos. Esse é o dado mais importante. Então, terá menos área com produção de milho nos Estados Unidos na próxima temporada.